O título, né, do livro é A Presença das Mulheres na Filosofia, mas o que tu notas e colocas muito bem na apresentação é que, na verdade, é uma não presença, é uma invisibilidade. As mulheres estão lá, mas elas foram sendo tornadas, por esse discurso que tu apresentaste muito bem, esse discurso machista, elas foram se tornando invisíveis ao longo da história da filosofia. Então eu gostaria de te perguntar como se deu a invisibilidade das mulheres na filosofia. Sim, até eu gostaria de ressaltar um ponto antes de responder, que agora que tu colocou ali a questão da invisibilidade, esse termo, filósofos. Quando eu estava pesquisando alguns materiais, existem muitos materiais que colocam assim, as mulheres na margem da filosofia, as mulheres silenciadas pela filosofia. E quando eu organizei o Filósofos, antes o título só iria ser assim, as mulheres na história da filosofia. Mas aí eu pensei, por que falar de invisibilidade da mulher na filosofia? Por que ficar reforçando que elas foram escondidas? Vamos começar a usar o termo filósofos. Assim como no corretor, o corretor não conhece a palavra filósofos, é porque a gente não estava usando. Então, o que eu busquei? Eu busquei, vou escrever filósofos para que essa história passe a mudar, ou seja, para que a verdadeira história comece a acontecer. Não que a gente está mudando a história da filosofia, a gente está buscando a verdade da história da filosofia. Então, a gente precisa fazer um movimento de mudança. E esse movimento de mudança é começar, sim, a dizer filósofos. Não dizer, as mulheres que ficam na margem da filosofia. Não, elas não ficam na margem da filosofia. Elas foram colocadas e essa margem não é o real, não é o verdadeiro. Então, a minha busca nesse segundo livro que eu organizei foi realmente a gente partir para essa utilização. Vamos falar. Peraí, que aqui falhou. Oi? Aqui para mim falhou, pode ter sido só para mim, que minha internet não está das melhores. Você poderia repetir a última fala agora? Agora eu não sei qual a parte da fala que eu falei bastante. Os últimos não, 20 segundos. Eu só que 20 segundos, né? Não, eu só quis dizer que agora eu vou explicar o porquê da invisibilidade das mulheres na filosofia, né? Que antes eu estava explicando por que eu escolhi já utilizar a palavra filósofo, para que a gente comece a fazer esse movimento de mudança, né? Não de ficar só frisando o que as mulheres sofreram, mas começar a usar elas como elas devem ser devidamente usadas, né? Como pensadoras, como filósofas que fizeram parte da história da filosofia. Bom, como a gente conversou mais um pouquinho, então por que se deu essa invisibilidade, né, das mulheres na história da filosofia? Então os fatores são todos esses, né? A questão do contexto, né, em que tudo começou, onde através do discurso dos filósofos, dos homens, ao tentar através de uma explicação biológica e natural, justificar a mulher como um ser inferior, onde coloca que o homem intelectualmente é mais desenvolvido. Então, todos esses discursos, eles acabaram, então, colocando as mulheres nessa posição, porque elas acabavam sendo, o espaço delas era restrito ao doméstico, ao privado. Então, ficava difícil delas mostrarem a capacidade delas, porque não tinha sido dada essa oportunidade. Mas, claro, como em toda a história, sempre existem aquelas que são as subversivas, as que vão lá e tentam romper, né, com essa situação de opressão e de condição humana que foi dada a elas. Então, a gente pode pensar assim, trazendo alguns exemplos, né, de filósofos. Por exemplo, no Timeu, tá? Lá de Platão, tem o mito da criação do homem. Só que, se a gente for analisar, esse mito ele só reforça a ideia de que a mulher é um ser indigno e pecaminoso, né? Quando tu traz a questão de Sócrates, de Platão, que diz, será que ele estava sendo irônico ou não? Quando a gente trata do discurso de Platão, através de pesquisas feitas por mulheres que estavam analisando esse texto, há uma controvérsia, né, entre será que Platão realmente, Sócrates realmente reconheciam as mulheres, porque há questões nas obras
de Platão que deixa dúvidas, né? Então, é uma coisa que se deve estudar mais, se aprofundar mais, mas sempre tem os dois lados que ficou deste filósofo. E há quem diga que não, há quem diga que sim. Aí é uma questão de interpretação e de estudo mais aprofundado em relação a esse filósofo. Aristóteles, como tu tinha mencionado também, ele vai constatar que o masculino e o feminino são contrários. Quando ele coloca o masculino e o feminino como contrário e ele coloca o feminino como a privação do masculino, ele está, então, reforçando a ideia de que a mulher deve se submeter à vontade do homem, né? Kant também, quando vai desenvolver lá a sua teoria sobre a autonomia intelectual, ele vai afirmar que só os homens têm essa capacidade intelectual, são capazes de ter essa autonomia intelectual. Ele vai dizer que as mulheres, elas não têm capacidade de pensar, que elas são menores intelectualmente em relação aos homens. Então, Kant está reforçando isso. Só que eles reforçam isso com base em justificações muito rasas, ou seja, eles, por exemplo, Spinoza, né? Spinoza, lá no tratado político dele, ele vai excluir, né, quando ele trata lá da questão da democracia, ele vai excluir as mulheres de lá da participação da política, porque ele vai apelar também para a questão biológica e natural da mulher, dizendo que biologicamente a mulher é diferente do homem, que a natureza da mulher é mais frágil que do homem, e que isso impossibilita ela cognitivamente logo de participar dessas questões políticas que exigem uma cognição maior, né? Quando a gente vai lá pensar em Rousseau também, ele vai dizer que o destino das mulheres é o doméstico e da casa. E como que ele vai justificar isso? Que o destino das mulheres é ser do lar, da casa, doméstica. Ele vai dizer que ele vai apelar, né, pela questão física. Ele já vai partir assim, fisicamente a mulher é mais fraca que o homem. Ou seja, se ela é mais fraca, ela é menos forte que o homem, isso vai limitar ela. E ele também ainda coloca, Rousseau, a questão da maternidade, ou seja, ele vai dizer que a maternidade acaba limitando a mulher. Então, tem todo um discurso nas obras desses filósofos que fazem, né, que nos direcionam a pensar que realmente as mulheres não têm condições de participar. E isso vai refletir atualmente quando a gente vai nos cursos de filosofia, a gente percebe tanto em termos de presença, de quantidade, o número maior é dos homens. Por quê? Porque as mulheres não se interessam por filosofia. Não é porque elas não se interessam. As mulheres se interessam sim, mas a condição, o espaço que é dado a elas a participar é limitado, ou seja, é difícil. Eu, enquanto mulher, fiz a minha graduação em filosofia. Hoje, as coisas não são tão... Eu costumo dizer que existe uma sutilidade no machismo de hoje. E te coloca a dúvida, será que a pessoa está sendo machista ou não? Será que isso é coisa da minha cabeça ou não? E eu costumo dizer que o machismo, de forma sutil, ele muitas vezes atinge muito mais do que aquele que já é descarado. E isso não serve só para a questão do machismo, mas também do racismo, né? Quando se é velado, ele é muito mais perigoso, né? Então, ele acaba, às vezes, confundindo a nossa cabeça nesses termos. Mas não vamos falar só a questão dos discursos que invisibilizaram as mulheres. Vamos pensar, assim, nos discursos positivos, né? Por exemplo, John Stuart Mill, né, que lá do século XIX, ele escreveu um livro, e aí eu pergunto para vocês, né, a gente que é da filosofia, eu na graduação nunca vi, nenhum professor mencionou, sobre o livro que John Stuart Mill escreveu sobre a sujeição das mulheres, ou seja, ele não partilhava do mesmo pensamento que os outros filósofos que diziam que as mulheres eram inferiores. O que ele vai dizer nesse livro? Ele vai dizer que não há como saber se as mulheres são inferiores em relação aos homens, porque nunca foi dada a chance delas poderem mostrar a capacidade, ou seja, nunca existiu, ele vai dizer, uma sociedade das mulheres comandando, ou seja, não tem como fazer uma afirmação, porque nunca foi dada essa oportunidade para elas, já foi estabelecida a condição delas.
E ainda ele vai dizer assim, ó, aquilo que até eu anotei aqui para falar para vocês, aquilo que hoje se chama de natureza das mulheres é algo eminentemente artificial, ou seja, ele vai dizer no livro que tudo que se disse até hoje, ao longo da história, por esses filósofos em relação às mulheres, é artificial, porque não tem como comprovar isso, quando não se dá a oportunidade. E outros filósofos que eu posso trazer, como a gente falou, aquela questão dos filhos do seu tempo, do contexto histórico, John Stuart Mill, tinha vários outros que pensavam totalmente contra ele, mas ele fazia parte daquele mesmo contexto que aqueles filósofos e acreditava na igualdade do sexo. Eu posso também citar um filósofo que ele acabou polemizando com Rousseau, né, quando Rousseau estava escrevendo o Emílio. Ele escreveu uma carta dirigida a Rousseau, que esse é o Jean de la Bière, esse é um filósofo, que escreveu a carta para Rousseau. Então, ele cobra, né, do Rousseau, que o Rousseau deveria tratar todos como iguais. Então, ele vai dizer assim, ó, esse filósofo vai dizer a Rousseau na carta: negar-lhes a educação é impedir-lhes realizar obras de gênio. Ou seja, a maior fragilidade do corpo não significa natureza inferior. Ou seja, ele vai, nessa carta, dizer para Rousseau, olha, tu negar a educação às mulheres, tu está negando a possibilidade de conhecer mentes geniosas. E que as diferenças físicas não faz isso a pessoa superior ou inferior cognitivamente falando, né? Então, a gente pode pensar assim, que os filósofos que geraram teorias excludentes das mulheres, eles não estavam limitados por uma época em que não se podia pensar de outra maneira. Eles realmente, eles se opunham, eles eram contrários, ou seja, eles não queriam reivindicar a igualdade. Eles realmente acreditavam nisso, porque eles tinham um objetivo através disso. Outro filósofo que não é mencionado nos cursos de filosofia, mas é trabalhado muito nas ciências sociais, para quem estuda muito o conceito de gênero, é o Paulin de la Berre, tá? Ele é um filósofo também do século XVII, lá junto com Rousseau, que ele não é lembrado por ninguém da filosofia. E aí eu pergunto, as mulheres foram excluídas da história da filosofia, a gente não vê menção a elas na contribuição da história da filosofia. Mas os filósofos que defendiam a igualdade e queriam a participação das mulheres também foram escondidos. Então, aí que está a pergunta. Será que realmente não tem um propósito por trás disso? Será que realmente eles pensavam que as mulheres eram diferentes e inferiores? Então, por que esconder esses homens também, que eram iguais, só que pensavam diferente? É o que a gente pensa nisso. Então, o Paulin de la Berre, ele escreve um livro, que é bem conhecido, que é a Igualdade dos Dois Sexos. E esse livro, por curiosidade aqui, o Rousseau, ele tinha na biblioteca dele o livro desse filósofo. Ou seja, o Paulin de la Berre era muito famoso na época. Ou seja, todas as mulheres ilustradas, né, de seu tempo, elas liam e alguns homens também concordavam com ele. E Rousseau, né, como eu disse, ele tinha um exemplar na biblioteca dele, do livro desse filósofo, e, inclusive, ele escreveu esse livro como uma crítica à obra de Rousseau, do Emílio, onde ele destina a educação dos homens, né, diferente da educação das mulheres. Então, ele entende melhor, né, que ele escreve, né, em Emílio, porque é uma resposta, seria uma resposta ao Rousseau, entendeu? Sobre uma crítica a Rousseau sobre o que ele escreve no Emílio. Então, assim, se a gente entender melhor os autores reconhecidos aí pela tradição filosófica, a gente vai ver outras vozes, né? Seria interessante a gente ouvir aquelas vozes silenciadas,
ouvindo essas vozes silenciadas, a gente vai realmente tentar compreender melhor a história da filosofia e, de alguma forma, tentar fazer justiça a essas pensadoras que foram ocultadas, né? E aí, de uma certa forma, a gente vai ter essa capacidade de superar esses preconceitos, né? Que foram muito presentes nessa época. Muito importante tuas considerações, né? E ali quando falaste o Mill, acho que até por já ser já está na nossa contemporaneidade, embora alguns séculos atrás, realmente é muito interessante as considerações dele. E ele é um cara, assim como lá no Sócrates, ele tem um contexto, né? A mãe dele é professora e é filósofa, embora nunca foi reconhecida assim, etc. Ela ensina essencialmente filosofia. Então ele cresce nesse contexto e isso influencia o pensamento dele e traz esse questionamento. Vamos dizer, no microcosmos ali que ele habitou, havia um espaço para a mulher e a mulher se destacava naquele espaço, tal como o pai, que também era filósofo, né, ali no caso do Russell. Por isso que eu acredito muito no Sócrates, né? No Platão eu não acredito tanto. Eu penso que o Platão ele se dedicou a escrever sobre o Sócrates, mas eu não sei se tudo que ele via e escreveu e tal ali sobre o Sócrates, se de fato é ele, né? Tu não vê Platão nos textos de Platão. Isso é uma baita curiosidade para quem se interessa lá naquele pensador, mas no Sócrates. E eu me lembro assim, Juliana, para tu ver como que às vezes esse machismo filosófico, vamos dizer assim, ele é tão potente que ele invade até o pensamento de mulheres, né, que acabam colocando essa questão do gênero num segundo plano. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, num dos grupos de discussão, participo de milhões, mas num dos grupos de discussão, era um grupo de um partido político, um partido político que é muito forte na militância, né? Eu não sei se eu devo citar nomes ou não, mas imagina aí que é o partido que hoje mais se apresenta nessas causas e tal. E aí justamente trouxeram as questões do Stuart Mill, né, para usar como referência, e aí as próprias militantes ali disseram, não, mas o Mill a gente não pode citar porque o Mill era liberal. Então se ele era liberal a gente não pode citar ele, porque a gente é socialista, não pode citar um liberal. Aí eu fiquei pensando, elas mesmas estão colocando a questão política à frente da questão do gênero, né? Estão fazendo uma inversão. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!